Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos um convidado aí super especial, ele que é bacharel em biblioteconomia, ele é bibliotecário, Davi Santos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente, agradeço muito pelo convite. Davi, o que te motivou a escolher a biblioteconomia como carreira? Então, na verdade, eu sempre trabalhei com biblioteca desde a minha época do meu ensino médio, né? Então, já no meu ensino médio, acabei mudando de escola, aqui em Campinas mesmo, em Barão Geraldo, e lá acontecia um projeto já na biblioteca. Então, fui convidado para participar desse projeto já lá nos primeiros anos de ensino médio. A partir daí, eu fiz estágio nessa biblioteca, todos os anos do ensino médio, os 2 últimos, eu fiz estágio nessa biblioteca. Saindo, eu acabei entrando na PUC Campinas como auxiliar de biblioteca, fiz a minha faculdade por lá. Hoje eu estou lá na PUC também como bibliotecário, acabei fazendo também a minha especialização na Federal de São Carlos. Então foi um caminho aí trilhado aos poucos. Ô Davi, conta pra gente quais assim são os principais desafios que você enfrenta assim como bibliotecário. Eu acredito que o principal desafio que eu enfrento, não apenas eu, mas acho que toda a área de biblioteconomia, de ciência da informação, e estico também isso para arquivologia, museologia, é provar a nossa importância e o nosso valor, principalmente no mercado de trabalho, né? Hoje, as empresas privadas acabam não dando a importância do bibliotecário, da biblioteca, da organização da informação, né? Tanto que na nossa área a gente tem até uma brincadeira, né? Bíblia o quê? Né? Ou se não, nossa, precisa de graduação para guardar livro? E as pessoas não sabem tudo que está por trás da graduação de biblioteconomia, da organização da informação, do acesso à informação, né? E como você vê a biblioteca hoje na era digital? Eu acho que hoje a biblioteca está se transformando, que a biblioteca não é mais aquele lugar que se guarda os livros, que se guarda todo o conhecimento. A biblioteca hoje física está migrando para uma versão um pouco mais híbrida, um lugar mesmo de comunidade, um lugar para estar com uma visão mais lúdica, né? E todo esse conhecimento, esse arcabouço teórico estão migrando aos poucos para as bibliotecas digitais, né? Mas, é claro, vai depender muito da especificidade da biblioteca, né? Eu estou inserido na biblioteca universitária. Quando hoje se fala de uma biblioteca municipal, uma biblioteca pública, é outra realidade. É diferente, né? É diferente. O público é totalmente diferente. É o oposto do que você trabalha hoje. Isso. Ô Davi, agora falando assim da comunidade em geral, quais são assim os principais benefícios que a biblioteca hoje oferece para a comunidade? O mais básico deles, eu diria, é o acesso à informação, né? Hoje o bibliotecário é tratado como essa ponte, né, entre a informação e o usuário, né, faz essa ponte do conhecimento. Então, o mais básico que a gente pode fazer é o acesso à informação e o acesso à informação de qualidade, porque informação se tem em qualquer local, mas ainda mais nessa era de fake news, acredito que o nosso papel aí acaba sendo bem importante. E você acredita que a leitura em papel ainda tem sua relevância ainda? Relevância, acredito que sim, mas não dos moldes que a gente tinha há uns 10, 20 anos atrás, né? Hoje a leitura de papel está muito mais para um hobby, né? Quando eu vou ler um conto, eu vou ler um livro de ficção, um livro ali para me entreter, do que realmente uma leitura mais acadêmica, né? Hoje, vamos dizer assim, 95% dos periódicos científicos são em formato digital, né? A gente tem pouquíssimos periódicos em físico, em papel, e ainda assim os que estão em papel também possuem a sua versão online, né? Então, hoje a leitura, por exemplo, no ambiente universitário, quando eu vou ler um artigo, quando eu vou ler um livro específico, muitas das vezes acaba sendo leitura digital, né? Um exemplo disso é que os xerox praticamente acabaram nas universidades, né? Caraca, não tem mais, por esse motivo. Isso ainda existe, mas assim... É muito pouco. Muito pouco. Ô Davi, e quais as estratégias assim da biblioteca para atrair público hoje em dia, para trazer as pessoas para a biblioteca? Esse eu acredito que principalmente nas bibliotecas universitárias, acredito que é o maior desafio que a gente enfrenta hoje e realmente trazer outras vivências para dentro da biblioteca. Trazer, por exemplo, clubes de leitura, rodas de leitura, debates, exposições, apresentações e tirar um pouco essa ideia que a biblioteca é um lugar silencioso, que não se pode fazer barulho, né? Trazer a biblioteca mesmo para um lugar vivo.
um grande autor da área da biblioteconomia, o Ranganatha, já falava, uma das 5 leis dele da biblioteconomia é que a biblioteca é um organismo em crescimento. Então, trazer essa ideia da biblioteca como um organismo vivo, que tem sons, que tem feiras, exposições, né? Um lugar mais dinâmico. Aproveitando, quais são os critérios que você usa para selecionar os livros para a sua coleção na biblioteca? Então, cada biblioteca tem um instrumento que chama... uma política, na verdade, né? Que é uma política que a gente se embasa nela para fazer o desenvolvimento de coleções, que o nome da política é Política de Desenvolvimento de Coleções. A partir dela e de um estudo da comunidade, de quem vai utilizar o livro, a gente consegue fazer aí um levantamento dos livros que serão mais úteis para cada usuário. Por exemplo, uma política de desenvolvimento de coleções de uma biblioteca escolar vai ser totalmente diferente de uma biblioteca universitária. Né? Eu sei falar um pouco melhor da biblioteca universitária, que é o ambiente que eu estou inserido. Lá, cada curso tem a sua ementa de cada disciplina e cada disciplina vai elencar livros da bibliografia básica e livros da bibliografia complementar. Todos esses livros têm que estar acessíveis aos alunos, certo? Quando eu digo acessíveis, a gente não precisa comprar um físico para deixar lá na biblioteca, né? A gente pode, por exemplo, disponibilizar esse acesso através de uma biblioteca virtual, né? Como a minha biblioteca, a BV Pearson. A gente tem diversas hoje bibliotecas de e-books, né? Que as universidades assinam, então o aluno tem que ter acesso a ele. Então, é embasado principalmente na bibliografia básica complementar do curso, né? Nas diretrizes do Ministério da Educação, né? E também nos livros que os professores pedem ou indicam, né? E também de acordo aí com a política de cada universidade. É um documento bem estruturado, bem importante para a universidade. Ô, Davi, o Edgar há pouco tempo ele falou assim da questão do avanço tecnológico, Sim. né? E incluindo aí talvez nessa questão, e o papel do bibliotecário em relação ao avanço tecnológico, assim? Qual que é o papel? Eu acho que hoje o papel do bibliotecário no avanço tecnológico é crucial. A gente tem todas as ferramentas e todos os meios de buscar informação, organizar informação, trazer informação de qualidade, ser esse elo, como eu falei, entre a informação e o usuário. E quando eu falo informação, eu não quero dizer só livro, só artigo, qualquer tipo de informação. Qualquer dado que vai virar informação, que vai virar o conhecimento, a gente é capaz de fazer esse elo e fazer essa ponte. Mas o bibliotecário muitas das vezes acaba aí atuando apenas nos ramos mais tradicionais. Então a gente tem a biblioteconomia mais tradicional, os serviços de catalogação, serviços de referência, que são serviços bem tradicionais da biblioteconomia que já se são falados deles desde os anos 60, né? Então, eu sinto que falta ainda do bibliotecário essa busca por coisas novas, essa busca por exemplo, os bibliotecários entender hoje a ciência de dados, dados analíticos, BI. Eu sinto ainda um pouco de resistência dos bibliotecários e até mesmo um pouco de resistência em algumas coisas novas, né? Alguns bibliotecários ainda hoje batem o pé que querem a fichinha de papel, né, que é uma coisa assim que já se foi descartada há muito tempo, né? Mas eu acredito assim que quando a gente começar a pensar na era digital, na importância do bibliotecário, a gente começa a dar alguns passos muito importantes, né? Você pode nos falar sobre a importância da preservação, conservação dos nossos documentos de livros antigos? Na biblioteconomia a gente tem toda uma área voltada para conservação, preservação e restauro, né, que são 3 coisas distintas. E a gente parte de um princípio que todo livro em algum momento vai virar uma obra rara, né? Uhum. Então, é claro, a gente não vai preservar, por exemplo, 100 exemplares do número 5 da revista Veja, né? Entendi. Claro, mas tudo com consciência, levando em conta o espaço físico, levando em conta também a instituição, né? Que um documento pode ser importante para a instituição, mas pode ser que não seja importante de modo geral. Por exemplo, se eu trabalho numa escola municipal, aquela escola, se ela lançou um livro, quando ela foi inaugurada, falando da inauguração, é um documento importante de ser preservado naquela instituição, naquela biblioteca, né? Uhum. Então, a partir disso, a partir também de um plano do que deve ser preservado, do que é raro, o que não é raro, o que é uma obra especial, o que é uma coleção especial, a gente elabora todo um plano de preservação. Mas hoje a gente, por exemplo, no seu caso, tem algum livro, alguma coisa bem antiga que você fala assim, nossa, hoje é raro de ter, a gente tem
esse acervo? Sim. Hoje, lá na biblioteca da PUC Campinas, a gente tem o nosso acervo de obras raras, que são obras aí já de mais de algumas delas de 150 a 200 anos, né? A gente tem lá um missal romano que você pega ele, a tinta, sabe, em volta do livro, é feita em ouro, né? Então ele tem todo um cuidado especial, ele fica numa sala climatizada, né? Até a gente tem uma parceria com a Biblioteca Nacional, que alguns livros nossos raros estão indexados na Biblioteca Nacional lá do Rio de Janeiro, né? Para auxiliar também nesse processo de preservação de memória. E quando se fala aí de livros raros, livros antigos, é um negócio gigante, principalmente porque tem alguns livros que são feitos com tintas que na época continham veneno, né? Então, um pouco daquele filme O Nome da Rosa, né? Então, dependendo, eu posso aí ter uma intoxicação grave por chumbo, por arsênico, dependendo da obra. Nossa, que da hora, eu sabia isso daí. Nossa, também não. Mas tem esses livros no Brasil? É? Tipo, Tem esses livros no Brasil. A gente tem bibliotecas hoje só focadas nisso. Na Unicamp mesmo tem o Bora, que é uma biblioteca inteira, um prédio inteiro só de obras raras, que lá ele tem uma Bíblia de Gutenberg. Né? Então a gente tem esses guardado em cofre, aquela coisa toda, mas hoje tem sim no Brasil. Ô, Davi, em relação à questão das preferências de leitura, as mudanças, Sim. como que a biblioteca ela se adapta a isso? Então, hoje a gente está caminhando para uma era digital. Hoje, a partir de uma portaria aí do Ministério da Educação, a partir de 2022, todos os documentos universitários já são nativos digitais, né? E hoje a biblioteca é importante estar caminhando junto com isso. Então, hoje a gente não possui apenas o acervo físico, né? Claro, a gente tem um acervo físico lá, na PUC Campinas mesmo, a gente tem 4 bibliotecas na universidade, mas vai muito além do acervo físico. A gente hoje tem base de dados de e-books que a gente assina, a gente tem diversos periódicos que a gente assina também, tem acesso ao periódicos da CAPES por conta das nossas notas em mestrado e doutorado, a gente tem um acesso bem grande no periódicos da CAPES. E além disso também a gente faz um processo que a gente chama de curadoria digital. Então, a partir da ementa do curso que o professor disponibiliza, a gente vai atrás hoje do que está disponibilizado de acesso aberto. Tem muita coisa de acesso aberto, principalmente projetos e pesquisas financiadas por universidades federais, FAPESP, IBICT. Uma das características é que o resultado final, o livro, seja de acesso aberto, né? Então, a gente faz também essa curadoria para disponibilizar de um jeito mais fácil aos alunos da instituição. Qual a importância da ética profissional do biblioteconomia? Então, a gente está lidando com informação, né? Informação é muito fácil de ser manipulável, é muito fácil de não apresentar toda a fidelidade do que aquela informação traz. Então, hoje, um bibliotecário, uma pessoa que está lá trabalhando com informação, com dado, consegue aí mostrar uma realidade talvez que não seja verdadeira. E hoje, como principalmente no meu caso, na universidade, a gente trabalha com pesquisadores, onde é produzido a ciência, a ética profissional, acredito que seja um dos pilares, claro, em qualquer profissão, mas principalmente na biblioteconomia. Dependendo da fonte de informação que a gente entrega para um pesquisador, dependendo do conteúdo que a gente entrega, o pesquisador pode, por exemplo, acabar perdendo o financiamento dele da FAPESP. Por um erro dele. Por um erro do bibliotecário, que o pesquisador não percebeu. Posso emendar mais uma? Sim, Claro. Mas você falou nesse tipo de ética, mas, por exemplo, você pode... seu aluno chegar em você, eu quero saber determinado do assunto. Sim. Você pode induzir ele... Não é induzir que eu quero dizer, mas assim, falar de outro jeito, de uma maneira diferente. É que muitas das vezes o aluno chega para pesquisar um livro com a gente, ele não sabe o que quer, né? Então ele acha que quer um assunto, mas na verdade, a partir de uma conversa com o aluno, a gente percebe que ele quer pesquisar o que é um conteúdo totalmente diferente, né? Então cabe aí o bibliotecário a fazer essas perguntas-chave para entender realmente o que o aluno quer, né? Então, por exemplo, às vezes o aluno quer vir a pesquisar sobre direito constitucional, mas numa conversa com ele você percebe que ele está lá mais para uma vibe de direitos humanos, que está dentro de direito constitucional, direitos humanos, o estatuto do idoso. Então a gente consegue ir refilando aí a busca para trazer informações mais palpáveis com a realidade que o aluno busca. Perfeito.
Ô, Davi, as bibliotecas em geral, a sua biblioteca, ela busca-se uma inovação e quando ela busca, ela se depara com alguns obstáculos e aí eu queria perguntar quais obstáculos são estes? Assim, falando de modo geral da biblioteconomia, da área da ciência da informação, eu acho que o principal obstáculo, eu elencaria aqui 3 obstáculos que a gente encontra basicamente, mas o principal deles, eu acredito que são os próprios bibliotecários. Muitas das vezes, como a gente tem profissionais aí um pouco mais de outra época, um pouco mais tecnicistas, né? A gente acaba não tendo a inovação necessária para a área da biblioteconomia e para acompanhar aí as tendências do mercado, né? Em segundo lugar, eu diria as próprias instituições que as bibliotecas estão inseridas, né? O bibliotecário tem que ficar provando o valor e a importância da biblioteca a todo momento. Em terceiro lugar, eu acredito que as políticas públicas aí também afetam bastante a biblioteca. E como você vê o papel das bibliotecas em tempo de crises sociais e políticas? E quais medidas podem ser tomadas para assegurar que continue sendo o centro de conhecimento e inclusão? Eu acho assim, a biblioteca, ela foi durante muitos anos o cerne das sociedades onde ela estava inserida. E acredito que isso é muito importante, porque a informação sempre foi e ainda é poder, né? A biblioteca, a gente tem informação de qualidade. A gente percebe que a gente vive numa era que não se tem informação. Que, na verdade, se tem acesso à informação, mas as pessoas não transformam ela em conhecimento, né? Então, acredito que a biblioteca aí, nos avanços sociais, ela está incluída como um papel principal nas principais revoluções, né? Hoje, quando a gente fala de políticas sociais, de luta pelos direitos, a gente percebe que muitas pessoas não têm acesso à informação. E não tem acesso à informação, é porque eu não quero estudar, é porque realmente ela não teve acesso por uma série de fatores, né? E cabe aos profissionais da informação, isso eu digo os bibliotecários, os museólogos, os arquivistas, disponibilizarem esse acesso e democratizarem o acesso à informação. Acho que isso é uma das coisas principais, né? Então, hoje, se todo mundo tivesse acesso às mesmas informações, aos mesmos conceitos básicos que a gente tem na nossa sociedade, uma coisa bem simples de entender como foi formada a sociedade brasileira, né? A gente não estaria patinando nos mesmos erros, né? Então, uma sociedade que não conhece o seu passado não vai vislumbrar o seu futuro, né? Um pouco disso. Entendi. Ô, Davi, anteriormente você falou ali dos 3 obstáculos, né, em relação à questão desse processo de inovação aí nas bibliotecas. Sim. E eu queria perguntar assim, existe assim algum método, alguma forma, alguma solução, né, para superar esses obstáculos? Existe isso hoje? Eu acho que o principal método para superar os obstáculos, eu vou ser um pouco redundante, mas é realmente superar os obstáculos, né? Então a gente precisa de profissionais que vão lá, vistam a camisa, e quando eu falo vestir a camisa, não é aquele jargão, vista a camisa da empresa. Não, vista a camisa da área, da profissão. Porque hoje os bibliotecários, a maioria dizem que estão nessa área por amor, porque gostam, e realmente é uma área muito apaixonante. Então, eu gostaria até de convocar esses bibliotecários para ir à luta, sabe? Buscar inovações, buscar avanços tecnológicos, absorver de conhecimentos, não apenas técnicos da área, ACR2, RDA, mas buscarem conhecimentos também em bancos de dados, SQL, todas essas áreas de TI que eu sinto ainda que eles estão um pouco retraídos, né? Então, acredito que o principal avanço é ir sem medo. Eu não sei fazer, a gente aprende no processo. Mas eu não tive treinamento. Tudo bem, eu também não tive, a gente aprende junto fazendo. Mas se der errado, a gente tenta de novo até uma vez que vai dar certo, né? Eu acredito que o espírito é esse. E como você vê as bibliotecas brasileiras podem se tornar mais inclusivas e acessíveis a populações mais marginalizadas, incluindo pessoas com deficiência e comunidade de baixa renda? Então, aí a gente entra num universo gigante que é do acesso à informação, né? A gente tem acesso à informação desde pessoas com baixa visão e possuem algum tipo de deficiência, até mesmo as pessoas que não têm acesso à informação e ao conteúdo, a livros, por um motivo social mesmo, né? Porque aquele negócio, se a pessoa está preocupada em não passar fome,
ela não vai ficar... É mais importante ela sobreviver e não passar fome do que ir lá na biblioteca pegar um livro de Machado de Assis. Sim. Né? Então, a gente aí tem um processo gigante nisso tudo. Acredito, sim, que a biblioteca funciona muitas das vezes como uma ilha no meio de comunidades carentes, trazendo aí conhecimento, trazendo aí uma outra visão da realidade para as pessoas lá inseridas. E esse eu acredito que é o principal. Principalmente quando a gente fala desse acesso informacional a livros de literatura, acredito que são políticas públicas, né? Que vão aí mudar um pouco essa visão. E também instituições aí, ONGs, para estar ajudando e entendendo a importância da biblioteca. E que a biblioteca não é apenas um depósito de livros. E, Davi, assim, existem hoje tecnologias que estão ajudando aí o bibliotecário, as bibliotecas, e se existe, quais são elas? Então, a gente tem aí uma série de tecnologias que a gente usa, até quando você fala tecnologias, não é apenas de computadores, né? Então, a gente tem alguns métodos, algumas técnicas que a gente usa para disponibilizar essa informação, como os próprios catálogos, né? Hoje a gente tem diversas empresas que oferecem os catálogos de biblioteca, né? Que são os famosos OPACs, né? A gente tem também várias ferramentas, sejam online ou plataformas, né? A gente tem hoje ferramentas de bibliometria, sintometria, patentometrias, que é essas métricas que a gente usa, né? Por exemplo, na área da engenharia, a gente consegue analisar as patentes que se tem, né? E entender como uma área do conhecimento ou uma empresa está pensando no futuro. E aí a gente já consegue até ter alguns insights curiosos. Por exemplo, porque o exército americano está registrando uma patente sobre tecido à prova de água, né? Porque o exército americano está coisando essa tecnologia de um jeito que se abre um coco, né? E acontece aí umas coisas engraçadas desse jeito. E a partir disso a gente consegue entender como que está, por exemplo, o mercado de inovação em um país. E isso se estende para outras áreas, para entender a sintometria, para entender os artigos científicos, fazer uma análise técnica a partir desses dados levantados, né? Então, a gente tem desde ferramentas para extrair esses dados, né? Trazer aí uma base de dados com mais de muitas de 200 mil linhas e fazer uma análise dessas informações. A gente tem, por exemplo, o Voz Viewer, que é muito utilizado na área de sintometria, né, que a gente consegue entender, por exemplo, como os autores se relacionam, consegue conhecer o papa da área, que é o termo que eles usam, né, tipo o pesquisador mais importante do assunto que você quer pesquisar, entender como uma área do conhecimento está agindo, está se integrando com outras áreas do conhecimento. Então, acredito que a gente aí tem diversas ferramentas na nossa mão, basta a gente saber mexer com elas, saber ensinar como se utiliza essas ferramentas para os alunos e para os usuários, e o mundo tá na ponta dos nossos dedos. Okay. E como você vê a sua área daqui a 10 anos? Aí a gente entra num ponto bem sério. Eu tenho uma visão não muito ortodoxa, até mesmo um pouco polêmica, né? Eu vou repetir, na verdade, uma frase de um professor meu na pós-graduação, né? Se áreas como a medicina e direito, né, advocacia, está listada como das profissões que vão acabar nos próximos anos, quem que é bibliotecário na fila do pão, né? Então, parte do bibliotecário mostrar o seu valor, estar inserido nessas novas mudanças que está acontecendo, para que não venham profissionais de outras áreas falar, bibliotecário não é importante, vamos mandar embora, né? Então, acredito aí que a gente está num momento crucial da vida da profissão bibliotecária e do cientista da informação, né? Tá tudo na nossa mão para saber como a gente vai estar aí nos próximos 5 anos, 10 anos, né? Que principalmente as profissões que a gente vai trabalhar daqui 5 anos ainda não existem, né? Vai a própria inteligência artificial, que há 3 anos atrás, se alguém falasse que ele ia escrever um e-mail para mim sem eu fazer nada, eu ia falar que era mentira. E a gente tem aí hoje tudo, né? Está interligado com a inteligência artificial, né? A inteligência generativa que eles falam, né? Então não tem muito como fugir. Mas isso entra, por exemplo, na capacitação do bibliotecário?
hoje no Brasil, ela é boa para vocês? Então, hoje, a maioria das grades das faculdades não estão voltadas para a área de TI, né? Estão voltadas mais para a área da biblioteconomia, mais raiz, né? Ciência da informação, evolução dos registros do conhecimento, classificação, catalogação. Eu acredito também que precisa de um movimento das próprias universidades na estrutura curricular mesmo, na geração do conhecimento desde lá da base da biblioteconomia. Hoje, muitas das vezes, a pessoa quer trabalhar com ciência de dados na biblioteconomia, ela precisa fazer o curso ou o pós, e geralmente essa pessoa que fez biblioteconomia, se especializou em dados, tem esse conhecimento, não está trabalhando em bibliotecas, né? Hoje, metade da minha sala está trabalhando na área de tecnologia, né? Então, as pessoas da minha sala estão lá na IBM, na Microsoft, no próprio Facebook, Google, trabalhando com tecnologia. E existe muita procura por esse tipo de curso nas universidades? A procura está diminuindo com o decorrer dos anos, né? A minha sala já não era uma sala grande comparado com os outros cursos, mas era uma sala bem grande. E a gente sente aí que essa procura está diminuindo bastante, principalmente nos cursos presenciais. A gente tem alguns cursos aí à distância que foram aprovados pelo CRB, pelo Ministério da Educação, mas eu sinto ainda que a gente não tem muita procura por biblioteconomia, que na verdade é até um problema, porque a gente tem aí uma nova lei que garante um bibliotecário por biblioteca em bibliotecas escolares e a gente não tem profissional. Em um cenário de recursos limitados, como você priorizaria o desenvolvimento de coleções, serviços e programas para atender a necessidades diversificadas na comunidade? Na verdade, a gente já atua com recursos ilimitados, né? Já tá, né? Já tá. A gente vive numa época de redução de gastos. E a gente vê isso não só nas bibliotecas, nas universidades, é uma coisa geral, né? Bancos têm cortado profissionais, indústria, todos os setores estão numa regra de enxugar e reduzir gastos. Isso também na biblioteca, né? Então, muitas das vezes, quando a gente quer comprar uma obra, lá o próprio diretor do curso passa uma lista, a gente tem que fazer aí um papel de procurar as melhores ofertas, ver se a gente já não tem esse material no acervo, ver se a gente já não tem ele assinado em alguma base de dados, né? Então, a gente, para ver se ele não está disponibilizado de acesso aberto, né? Como eu falei anteriormente, para estar vencendo esse desafio de reduzir os custos da biblioteca e dos outros setores de modo geral. Ô, Davi, você comentou da inteligência artificial, né? Que está criando uma grande revolução. A inteligência artificial, ela facilita, assim, no dia a dia do usuário? Atualmente, não. Atualmente, não conheço, pode ser que eu esteja errado, e não conheço nenhuma biblioteca que esteja utilizando a inteligência artificial de modo efetivo nos seus processos do dia a dia. Mas, assim, são infinitas as possibilidades. Desde a catalogação, que pode ser feita automatizada por inteligência artificial, claro, estamos longe ainda disso. A partir de pesquisas que podem ser feitas através de inteligência artificial, em catálogos, buscas integradas, aí é um universo sem fim, gigante. Davi, você pode citar 2 livros que você mais gosta e você podia indicar pra gente? Vamos lá, já que estamos na área da biblioteconomia, eu vou indicar 2 livros da minha área. Um deles é A Revolução dos Livros, de Roger Chartier, que é um dos papas aí da área lá da biblioteconomia e da ciência da informação, um pesquisador francês, casado com uma brasileira, então ele fala português, né? E também tem uma querida amiga minha, a professora Juliana, né? Ela fala principalmente sobre o Brasil colonial, né? Ela é especialista nessa área em história, trata bastante sobre a biblioteca, sobre os registros da informação, e ela tem um livro que chama A Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro periódico, né, o primeiro jornal brasileiro, que é muito interessante. Eu acho bem interessante, como eu falei anteriormente, conhecer bem o Brasil, como o Brasil foi formado, né, o que mudou com a vida da família real aqui para o Brasil. Eu acho muito interessante. Davi, você acha que as bibliotecas vão acabar? E se vão, daqui quanto tempo? Eu acho que elas não vão acabar. Elas vão passar por um processo de ressignificação. Como eu falei, elas vão sair de um local com uma guarda do conhecimento que deve ser protegido ou divulgado
para um espaço social e de acesso à informação, né? E isso eu falo enquanto biblioteca física, né? A biblioteca digital aí está em pleno crescimento, né? Não tem nem como falar que vai acabar. Vai só aumentar e aumentar com o decorrer do tempo. Mas a biblioteca, enquanto espaço físico, acredito que vai passar por esse processo de ressignificação. E se não passar, vai acabar. Você tem algum caso engraçado ou curioso relacionado ao seu trabalho que você podia contar pra gente? Um caso engraçado, tirando aquelas coisas básicas do jargão da biblioteconomia, do aluno chega e fala assim, eu quero aquele livro vermelho, né? Eu quero o livro da Maria Luísa. Quem é Maria Luísa, não sei, né? Mas, assim, tem várias... É que toda interação com o aluno, né? A gente acaba tendo aí umas pérolas, né? Então, às vezes, o que eu já atuei com um aluno que chegava chorando depois de prova. Eu falo, nossa, eu vou reprovar em direito tributário, né? E aí a gente acaba muitas das vezes trabalhando com um papel acolhedor também na biblioteca, né? Legal. É muito divertido. Ô, Davi, e assim, a biblioteca ela tem um papel assim importante, acredito, de preservar informações, né? Mas e como que fica assim em relação à questão das informações dos usuários da biblioteca, assim, como que fica em relação à proteção de dados, à proteção de informação? Então, a gente veio aí a partir da LGPD, que trouxe uma série de diretrizes, de métodos, de critérios que devem ser utilizados. Eles são utilizados na biblioteca, né? Principalmente é uma coisa cobrada até mesmo pela instituição que está atrás da biblioteca, né? Então a gente tem uma série de métodos e critérios aí para estar protegendo as informações dos alunos, né? Tanto que todos os nossos sistemas que a gente utiliza hoje possuem diversas camadas de segurança, são sistemas pagos e comprados pela universidade, né? Então tem uma série de camadas aí da Lei de Proteção de Dados, né? E principalmente que é um papel aí bem complicado, de você tem que divulgar a informação, mas você tem que proteger o dado, né? Principalmente quando a gente fala aí dos autores, mas a gente tem uma série de regras para se fazer isso e proteger quem está utilizando a informação e quem está disponibilizando a informação também. E, Davi, vocês conversam, por exemplo, com outras bibliotecas? Vocês têm diálogo? Vocês fazem algum evento para chamar mais a atenção do pessoal ir para lá para ver? Então, vocês fazem algo desse tipo? As bibliotecas, como é um universo muito pequeno, a gente tem uma relação muito grande, né? Então, muitas das bibliotecas têm um serviço chamado EEB, né? Então, você sendo aluno de uma instituição, você pode pegar em outras instituições e outras bibliotecas, né? A gente tem também vários eventos, vários congressos que acontecem e a gente acaba se conhecendo bastante, né? Como eu falei, uma profissão que é muito pequena, um mercado muito pequeno, a gente acaba conhecendo, por exemplo, bibliotecários da Federal da Bahia, né? Então, uma coisa que acaba acontecendo com muita frequência é quando vai abrir uma vaga para bibliotecário em uma instituição, vamos supor, de uma cidade fictícia, lá em Pirapora de Deus me livre, abre uma vaga lá. Você provavelmente já conhece o bibliotecário que vai estar atuando lá. Então, a pessoa vai ligar assim, olha, fulano de tal se inscreveu para uma vaga aqui de bibliotecário. Ele trabalhava aí antes? Como que ele era? Né? Ou se não, liga para o docente e fala assim, oi, professora fulano de tal. E o seu aluno, olha, ele está prestando uma vaga que ele era seu aluno, não era? É um mercado muito pequeno. Então, tudo que a gente... Isso é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, né? Então... Mas é bem interessante. Mas vocês têm, por exemplo, eu já vi casos de biblioteca fazer curso, não é curso, mas chamar uma galera para ir lá, fazer uma convenção com eles. Vocês fazem alguma coisa assim para atrair os jovens para ir lá também? Sim, nas bibliotecas, como eu falei, a gente faz exposições, faz sarais, principalmente quando a gente está falando de bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, escolares, né? Lá na PUC mesmo, uma das bibliotecas é a do Colégio Pio XII, tem contações de histórias, teatro, né? Isso vai muito de biblioteca para biblioteca e do público de cada biblioteca, né? Legal. Davi, eu sei que na PUC vocês têm um projeto de leitura, né? Um projeto uma espécie de clube do livro, né? Que vocês se reúnem para poder, né? Todo mundo ler um livro, né? Em determinado período para comentar esse livro. Você pode falar um pouco mais desse projeto e se está trazendo resultados positivos? Como que funciona? Sim, a gente tem hoje lá na PUC o Clube Mais Leitura, né? Que ele surgiu na pandemia, né? No formato online,
né, para estar aí trazer uma discussões, um fomento à leitura com os alunos, e a partir desse ano a gente migrou ele do formato online para o formato híbrido. Então a gente tem um encontro online e um encontro, até o semestre passado, um encontro presencial em cada uma das bibliotecas universitárias, né? Então era um online e 3 encontros presenciais. E a gente foi muito bem recebido pelos alunos. Os alunos vêm, debatem, conversam com os livros. Os próprios alunos que escolhem os livros que vão ser debatidos. Então é muito bacana, eles estão gostando bastante, eles engajam. A gente tem um grupo no WhatsApp com os alunos. Então tem dia, quando a gente lança o livro que foi votado, né, para ser lido no próximo mês, nossa, a gente tem lá 1.000, 2.000 mensagens brincando. Eles realmente engajam bastante, né? Tanto que tem alguns estudos aí, né, alguns artigos, né, saiu até pouco tempo, se eu não me engano, em uma revista famosa, falando que a geração Z está voltando para a biblioteca, está voltando a ler os livros, né? Então a gente tem aí essa nova visão aí da geração Z voltando para a biblioteca. E qual hoje a maior dificuldade que você tem quando um aluno chega para você perguntar de um livro? Eu vejo porque hoje a nossa leitura é muito rasa. Eu vi uma reportagem fala que nós brasileiros temos uma leitura muito fraca em relação aos outros países. Sim. E como que você lida hoje com alguns jovens que chegam para você, como você falou já de ele quer um livro X, mas na verdade é outro. Como que você vê isso hoje na sua área? Então, a gente acaba fazendo muitas das vezes uma consultoria com o aluno, né, para entender o que ele quer, né? Então, muitas vezes a gente já consegue perceber algum aluno que tem um pouco mais de dificuldade, né? E a gente vai trabalhando isso junto com o aluno e disponibilizando a informação, disponibilizando os dados que o aluno precisa, né? Apesar que, como no caso eu estou inserido na biblioteca universitária, então são alunos universitários que passaram por um processo de vestibular, são alunos que possuem um conhecimento maior do que, por exemplo, quando eu trabalho em uma biblioteca comunitária, que eu estou ali atuando mais no dia a dia com comunidades carentes, né? Mas ainda assim a gente consegue sentar, conversar, entender o que o aluno quer, o que o aluno precisa, qual base de dados ele deve pesquisar a obra, aonde ele vai achar aquela informação. Então a gente faz essa consultoria, né, one-on-one com cada aluno. Davi, em relação à questão de sustentabilidade, preservação aí do meio ambiente, como que a biblioteca se posiciona em relação a essa questão? A biblioteca, como eu acredito que todas as áreas deveriam fazer, é totalmente a favor da sustentabilidade, e a gente tenta também trazer isso no dia a dia da biblioteca, também junto com a instituição, né? Então, a redução de papel, de gastos com impressão, né? A assinatura de bases de dados online, né? Que aí a gente não tem tantos livros físicos, também auxilia bastante. Também em materiais do escritório do dia a dia, né? Então, a gente acaba não tendo uma coisa que era muito comum antigamente, imprimir e-mail. Hoje em dia não tem mais esse processo. A gente não tem mais fichas topográficas e fichas de conteúdo, né? Então, a gente acaba aí auxiliando bastante no consumo mesmo da biblioteca. Davi, fala pra gente assim, quais são os pré-requisitos assim para alguém que quer ingressar aí na carreira, se tornar um bibliotecário? O que é necessário? Primeiro, o mais básico para a pessoa ser um bibliotecário é ser graduado em biblioteconomia, né? Então a pessoa precisa ser bacharel em biblioteconomia. E a partir disso, ela precisa estar registrada no Conselho Regional de Biblioteconomia. O conselho aqui do estado de São Paulo é o da 8ª região, então ela precisa dessas duas coisas. Sem isso, não consegue atuar em biblioteca. Então, do mesmo jeito que um advogado tem OAB, que tem aquele número, eu, como bibliotecário, sou registrado no conselho, eu tenho um número, me capacitando e garantindo que eu tenho tudo que é necessário para atuar como bibliotecário, né? Então, o básico é isso. Mas, assim, se a gente for falar de características, além disso, eu acredito ser antenado, nunca parar de aprender, ir atrás de informações, né? Ser uma pessoa, principalmente se for trabalhar com um serviço de referência, ser uma pessoa bem comunicativa, tá lá com o usuário, saber principalmente se adaptar nos cenários e coisas novas, né? Hoje a gente acaba vendo muitos profissionais, até fora da área da biblioteconomia, que não querem se adaptar, não gostam de mudanças, né? Então acredito que um bibliotecário tem que ser um profissional aí faminto por mudanças. Davi, aproveitando, eu esqueci de uma área. E áreas rurais? Tem trabalho legal para eles também? A gente tem as bibliotecas rurais aí que atuam principalmente em comunidades aí que ficam afastadas. Tem toda uma questão
por conta que, como a gente está falando em ambiente rural, as famílias estão cada uma isolada em um canto, mas a gente tem também as bibliotecas rurais aí com tudo. Tem também diversas áreas de bibliotecas. A gente tem bibliotecas rurais, bibliotecas de presídio, bibliotecas escolares, tem diversas... Presídio também? Presídios tem bibliotecas também. Sério? Sério. Presídios tem bibliotecas. Não. Tem pessoas, a gente tem pesquisadores aí na área da biblioteconomia que falam só sobre bibliotecas prisionais. Nossa, que legal. Não sabia que tinha. Ô Davi, deixa eu perguntar, em relação à questão mais voltada assim para as comunidades, né? Você sabe me falar se é feito hoje assim um trabalho assim para atrair os jovens assim para as bibliotecas, mais em relação à comunidade mesmo? Sabe se é feito um movimento em relação a isso? Como que funciona? A gente vê algumas ações, né, de bibliotecas aí municipais, bibliotecas comunitárias, né? Mas ainda assim o movimento vem caindo nos últimos anos das bibliotecas, né? Então, acredito que tem que reforçar isso para atrair cada vez mais os usuários e realmente focar, como eu falei, na biblioteca como um local social, né? Não mais um local de guarda de conteúdo. Eu acho que esse é o principal, né? Que eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo, mas é que eu acho que é o cerne de toda a questão, né? E a gente, como profissional da informação bibliotecária, saber se reinventar, saber estar antenado com as novas mudanças, né? E enfiar a cara, eu não sei, então eu não sei junto e vamos lá. Mas vou fazer outra pergunta em relação às idades. Como as bibliotecas podem apoiar o aprendizado ao longo da vida das crianças, das idades das crianças? Assim, tipo, tem como a escola fazer algo que venha incentivando eles? Na escola, é impossível se falar de escola sem falar de biblioteca, né? Porque um dos principais alicerces do ensino é a leitura. Né? Aí a gente tem diversos meios de incentivar a leitura, diversas técnicas, né? Diversos educadores tratam sobre isso. Não é muito a minha área, nem bibliotecário, apesar da gente ter uma matéria chamada Infoeducação, né? Mas aí é o cerne, é a biblioteca, é os livros. Quem nunca teve que ler um livro de Machado de Assis para fazer o vestibular, né? Então, é uma área aí que tem... que é eu acredito que é uma das poucas áreas que tem ainda as bibliotecas. Muitas das vezes os colégios não têm bibliotecários nas bibliotecas, né? Mas costumam existir as bibliotecas, né? Apesar que a gente teve aí um movimento uns anos atrás de transformar a biblioteca para sala de leitura, para não precisar ter um bibliotecário, né? Mas ainda existe lá um lugarzinho com os livros que os professores trazem aos alunos. Só faltam mesmo do profissional bibliotecário para estar atuando lá e trazer todo esse conhecimento que a gente tem para o benefício dos alunos, né? Ô, Davi, assim, e da parte do investimento, assim, falando assim, por exemplo, das bibliotecas públicas, Sim. há um investimento por parte do governo em relação a essas bibliotecas e também trazendo aí para as bibliotecas privadas, as universidades, as empresas, elas investem nas bibliotecas? Como que funciona essa parte? Não, instituições de ensino investem em bibliotecas, algumas delas porque acreditam realmente que as bibliotecas são importantes, outras porque são obrigadas pelo Ministério da Educação, mas investem, né? Umas mais, outras menos, mas investem, né? Quando a gente passa para o poder público, aí é uma outra realidade, né? A gente tem desde cidades que tem bibliotecas lindas, lá em São Paulo a gente tem a Biblioteca Mário de Andrade, para cidades que tem um depósito de livro, não pode ser nem chamar de biblioteca. E algumas cidades realmente que não tem biblioteca nenhuma, né? Algumas cidades pequenas. Então a gente tem aí um abismo muito grande. E uma coisa é ter biblioteca na cidade, outra coisa é a sociedade ter acesso à biblioteca. Né? Que não adianta eu ter uma biblioteca linda no centro da cidade, mas a periferia a pessoa não vai pegar 5 ônibus para conseguir pegar um livro emprestado, né? Então tem todo esse processo, mas eu acho que precisa ainda de muito investimento do setor público nas bibliotecas, na parte da informação, e isso inclui também os museus, né? Também precisa de muito investimento, né? A gente vê uns anos aí atrás o Museu do Rio de Janeiro simplesmente pegou fogo, né? A gente perdeu peças aí de valor inestimável, né? Lá no Rio de Janeiro a gente também tem a Biblioteca Nacional, que tem documentos lá inestimáveis da época do Brasil. Ô Davi, explica pra gente, assim, tem muita notícia, assim, de que biblioteca pegou fogo. Por que isso acontece? Tipo, biblioteca, tem também a Cinemateca,
se não me engano, do que pegou fogo também. Por que isso acontece justamente com biblioteca? Tipo... Falta de investimento, né? Voltamos àquela conversa. Ah, biblioteca, biblioquê? Ah, coloca lá. Ai, vamos... Aí o bibliotecário muitas vezes faz um orçamento. Fala, olha, eu preciso reformar tal coisa da biblioteca. Ah, não vou mexer na biblioteca agora não. Imagina gastar dinheiro com isso. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso captar aluno, eu preciso fazer não sei o que lá. E vai deixando para trás. E vai deixando... Principalmente quando a gente fala em instituições públicas, né? Vai deixando para trás, não faz manutenção. Tem toda a questão da fiação. E a gente trabalha com muitas vezes documentos e materiais inflamáveis. A gente trabalha com papel. Uma biblioteca, nada mais nada menos... O acervo da biblioteca nada mais nada menos que uma sala cheia de estante, cheia de papel. E o papel pega fogo muito fácil, né? Dependendo do material que a gente fala, de alguns livros antigos, ele pega mais fácil ainda fogo, né? Então, uma faísca lá, bum. Aí juntou o desespero juntou aí o desespero com a felicidade para tacar fogo em tudo, que muitas das vezes é o que o poder público quer. Falar, olha, vai pegar tudo fogo. Ai, que bacana, eu não preciso mais se preocupar com a biblioteca, ela não existe. Cara, forte, né? O governo parece que não tá nem aí, não, então, pelo jeito. Apesar que a de São Paulo também foi restaurada. Foi restaurada, foi o Museu de São Paulo, foi restaurado. Isso, o Museu do Ipiranga foi restaurado. E ficou bom, né? Ficou bom, mas justamente, mas para isso o Museu do Rio de Janeiro precisou pegar fogo. Caraca, por esse motivo é que eles... Por isso que começaram aí, porque o povo começou a ficar muito em cima, né? Porque depois do Museu do Rio de Janeiro era o Museu do Ipiranga, né? Então a população, todo mundo ficou muito em cima e começaram aí a esse processo, e ficou vários anos fechado, reformando, né? Também não foi um processo fácil, né? Então a gente melhorou bastante, né? Não vou dizer bastante, mas melhorou um pouco nos últimos anos, mas a gente teve aí um processo de realmente, acho que, extinguir algumas bibliotecas. Ô, Davi, existem hoje, assim, alguns livros que são censurados? Existe a censura, assim, das bibliotecas? Ou na sua biblioteca, ou nas bibliotecas em geral? Não tem censura. Todo o nosso acervo está disponível para os alunos, né? Uns anos atrás, teve uma conversa daquele livro A Minha Luta de Hitler, que parecia, não vou saber dizer ao certo, mas acho que teve uma portaria que falou que não era mais para disponibilizar esse livro, tanto que ele ficou guardado um tempo, mas a gente manteve o livro no acervo, só não era disponibilizado, né? Mas acredito que hoje não tem isso, todo aluno tem acesso ao full acervo, né? É claro, tem algumas bibliotecas acabam restringindo o uso de algum acervo, mas não por, você não pode acessar esse conteúdo, mas por exemplo, eu pago milhões numa base de engenharia porque um aluno de artes visuais vai querer acessar uma base de engenharia, né? Então, é feita essa delimitação, mas não por uma questão de censura. E classificação de livros, assim, por exemplo, de faixa etária, de idade, assim, por exemplo, igual o filme, né? Sim. Filme 14 anos, né? Falando talvez mais das bibliotecas públicas, assim, das escolas. Sim. Existe, assim, uma classificação, tal aluno de tal idade não pode, digamos assim, ler esse livro, ter acesso a esse livro. Existe isso? Isso na verdade, começa lá atrás, quando é pensado o desenvolvimento de coleções daquela instituição. Por exemplo, se eu trabalho em uma instituição aí de ensino básico, lá infantil, eu não vou ter livros, eu não vou, por exemplo, ter 50 tons de cinza no meu acervo, né? Porque as pessoas não vão ler aquele livro, não é mesmo? Um exemplo bem clássico, por exemplo, eu tenho uma biblioteca que acontece bastante em alguns centros religiosos, né? Centros espíritas acabam tendo bastante bibliotecas, centros budistas, né? Então, por exemplo, um centro budista, por que Cargas d'Água ele vai comprar um livro, por exemplo, do Padre Fábio de Mello? Né? Não quer dizer que não tenha, que não possa receber uma doação ali, mas não é muito aderente ao conteúdo, né? Então, na biblioteca, por exemplo, é a mesma coisa, né? A gente, por exemplo, é muito forte. Quando a gente vai comprar uma obra, a gente prefere, muitas das vezes, e de acordo com o que a gente vai ter certeza que o nosso aluno vai utilizar, né? Por exemplo, a gente não vai comprar, o aluno precisando lá dos livros de direito tributário, a gente não vai comprar um livro, por exemplo, de um curso que não se tenha na PUC, né? A não ser que tenha um curso de extensão, tenha alguma prática, tenha alguma outra coisa, mas não é aderente com o tema, com a instituição. Uma curiosidade assim que eu tenho, o Brasil tem acervos bons?
acervo a gente tem uma qualidade assim de acervo? Ó, eu vou ser bem sincero para vocês. Hoje, o acesso informacional dos alunos universitários, que é onde eu sou inserido, é igual ao superior de alunos de universidades famosas lá de fora, como Harvard e MIT. Porque hoje a gente tem o periódicos da CAPES que dá acesso a diversas bases de dados gratuitamente, né? O governo paga, né? E você precisa estar vinculado a alguma instituição para ter acesso, né? Mas dá acesso gratuitamente para as instituições. E tem bases de dados lá que são caríssimas. Porque bases de dados para você assinar por fora é uma coisa muito cara. A maioria delas são todas cotadas em dólar, né? Então é caro pra caramba, né? Então hoje o acesso informacional dos alunos é, assim, estrondoso. Ô, Davi, as bibliotecas hoje, a sua biblioteca, ela é um espaço assim, inclusivo para aquelas pessoas que falam outro idioma, para pessoas de diferentes culturas? Como que funciona isso? Claro, lá hoje a biblioteca é totalmente acessível, né? A gente tem desde pensar aí nas pessoas com deficiência, então a gente tem piso podotátil, acervos em braille, book reader e diversos outros meios de facilitar o acesso à informação, não é mesmo? Muitos dos arquivos nativos digitais já são acessíveis por si, né? E também a gente possui obras em outras línguas, principalmente nas bases de dados, né? Hoje, quando se fala em ciência, a língua principal ainda é o inglês, né? Então a gente tem esse acesso informacional. E lá na universidade a gente recebe diversos alunos de intercâmbio do mundo inteiro. Legal. Teve, assim, as políticas que a gente teve mudanças radicais, né, de um tempo para cá. Sim. Ela também contribui para mudanças nas suas áreas também? Claro, as políticas públicas, independentes de quais sejam, afetam todas as áreas, incluindo assim, a biblioteca. Chega a afetar também. Sim, chega a afetar. Como a gente estava falando atrás de bibliotecas públicas, né? A gente teve aí, por exemplo, a biblioteca, o museu lá que pegou fogo, a biblioteca que pegou fogo, né? Então, por quê? Por falta de investimento, por poder público não achar que aquilo é importante. Mas eu falo no sentido assim, por exemplo, a gente teve uma direita. Eu quero falar assim, que hoje tem muitos jovens que é de direita e vai buscar algo assim na biblioteca, coisa de direita, por exemplo. Sim. Agora vou estar à esquerda, hoje tem isso, existe isso, tem nada a ver com o que eu tô falando. Tipo, hoje procurar mais um pouquinho mais. Então, eu atuo numa biblioteca universitária. Os conteúdos e o acesso à informação que tem lá é conteúdo científico, né? Não tem nada de... Claro, tem acesso a coisas de opinião, tem, mas para você desenvolver um pensamento crítico sobre o assunto, principalmente com os cursos de letras, de jornalismo. Mas o conhecimento gerado e disseminado na instituição é o conhecimento científico, que passa por toda aquela metodologia científica, aprovação por pares e tudo aquilo que a gente vê no ensino superior, né? Então, é um conteúdo de qualidade. Hoje, os bibliotecários das universidades trabalham com conteúdo científico, validado por pares e conteúdos assim que são um espelho da realidade ou o mais próximo possível. Ô, Davi, assim, em relação à desigualdade das regiões, assim, tem regiões, assim, falando do Brasil, no caso, em geral, tem regiões que têm mais difícil acesso à informação, outras que têm menos algumas têm mais dificuldade, outras menos dificuldade. É feito alguma coisa para poder facilitar as que têm mais dificuldade, né, para que... Com certeza. Hoje tem... É meio chocante ainda falar sobre isso, mas tem muitas regiões do Brasil que não se tem acesso nem à internet, né? Se a pessoa não tem acesso à internet, muitas das vezes o livro, então... Nem chega. Ou se tem acesso ao livro, vai ter aquele livro de Machado de Assis que farmácia é escrita com PH ainda. Né? Então é um acesso muito complicado, principalmente quando a gente fala aí de regiões para o interior do Brasil, né? Então no Amazonas é bem complicado essa informação. Mas existe algum movimento para poder... A gente tem as bibliotecas itinerantes, né? Que pegam mesmo, colocam tudo o acervo num barco, num ônibus, em alguma coisa e levam as pessoas para lá leva o acervo para dar acesso à informação. Até em Campinas tinha um projeto da prefeitura de bibliotecas itinerantes. Muito interessante. Interessante. Bom, Davi, chegamos ao fim, né, de mais um episódio, nosso podcast aí, Dualidade de Ideias. E, poxa, só tenho a agradecer aí a sua presença aqui. Hoje falou sobre, né, trouxe aí várias particularidades, peculiaridades aí sobre esse universo do conhecimento das bibliotecas. Muito obrigado, Davi, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço pelo convite, por estar vindo aqui explicar um pouquinho mais da biblioteconomia, da ciência da informação, né?
Tem, às vezes, algumas opiniões não muito convencionais, até mesmo polêmicas, mas eu acredito que fomentar debates, fomentar discussões é um papel essencial para qualquer área, incluindo a biblioteconomia. Isso aí, galera. Aqui embaixo no link vai estar nosso link aqui embaixo. Compartilha, dá o like. E obrigado, galera. Valeu.